É, as pessoas com deficiência formam o último contingente humano a receber o reconhecimento da cidadania. A era dos direitos humanos das pessoas com deficiência é a última das eras dos direitos humanos. Antes deles, as pessoas negras, as mulheres e outros grupamentos que são considerados minoritários foram contemplados desde o advento da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas até 2006, com o advento da Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência, da qual o Brasil é signatário, e subscreveu não apenas o tratado, como incorporou com status de emenda constitucional na Constituição de 88, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, com status de emenda constitucional. Quer dizer, esse tratado, para nós, é norma constitucional. Então, desde 2006, 2008 no caso, os direitos associados às pessoas com deficiência são considerados fundamentais. E isso faz uma diferença abissal entre o antes e o depois. Na realidade, começa com uma questão gnosiológica, né? Quer dizer, de conhecimento. Quer dizer, o conceito de pessoa com deficiência deixou de ser substância para ser personalidade. Quer dizer, antes as pessoas com deficiência não eram pessoas. Então, a cidadania não era reconhecida às pessoas. Normalmente, essa condição era associada à causa da condição. Quer dizer, então, a pessoa portava uma deficiência, isso é equivocado, totalmente. A pessoa tem um traço da corporeidade, que pode ser de qualquer natureza ou de qualquer grau de intensidade. Mas isso não define o caráter da pessoa. Né? Então, qualquer pessoa que seja eventualmente selecionada ou discriminada em função da deficiência, sofre um agravo humanitário. E a lei hoje protege. De forma que o que há de revolucionário na parte cognitiva em relação a esse conceito é de que antes a pessoa com deficiência era coisa. Era o deficiente, o aleijadinho, o isso, aquilo. Hoje não, hoje é pessoa. A deficiência é apenas um traço, né? Um traço da sua corporeidade. Então, o que é que marca esse novo advento normativo? Que o conceito de pessoa com deficiência é hoje sócio-jurídico, não é mais um conceito meramente clínico. Tanto é assim que a definição da deficiência não depende apenas e exclusivamente de um laudo médico. A depressão profunda é uma condição que caracteriza a pessoa como pessoa com deficiência e faz por merecer os benefícios da legislação. De modo que hoje não é a pessoa com deficiência que precisa se virar nos 30 para poder chegar a um ponto de otimização funcional. É a sociedade, as empresas e o Estado que aparelham o ambiente para que a pessoa possa, a despeito de suas limitações, realizar-se como pessoa em igualdade de condições com todas as demais. O professor Manuel Gonçalves Sobrinho, grande constitucionalista mineiro, ele costumava dizer que o Brasil é um país curioso porque tem lei em profusão, mas vive-se como se a lei não existisse. Isso vale para a Constituição também. Aliás, hoje em dia nós estamos vivendo um tempo bastante crítico em relação à hermenêutica. Ou o que se deve compreender a respeito do que a lei estabelece. Né? Então, muitas teorias para explicar esse ativismo, né, o chamado neoconstitucionalismo, que faz com que a essência do direito se perca em função de conveniências políticas, ideológicas ou o que for. Isso não tem a ver com direito. O direito é ciência, porque vale aqui como na China, desde que você domine a linguagem, a ciência cultural é marcada pela linguagem. Então, se você domina a linguagem, você domina as categorias fundamentais que informam a essa disciplina. Então, o direito é ciência porque tem uma teoria jurídica que é universal, que vale a todos. De modo que o que nós temos observado é que o Brasil está em primeiro plano quanto à legislação de regência. A legislação que diz respeito à emancipação e ao protagonismo das pessoas com deficiência em geral.
Mas a prática vai um diferencial muito grande, porque isso exige investimento, percepção da realidade nova, que foi introduzida em escala planetária na Convenção de Nova York e na nossa Constituição, e depois, em 2015, pela Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está por estabelecer. As pessoas desconhecem, os juízes desconhecem. Vou lhe dar só um exemplo. Em 2013, eu fui chamado para fazer uma palestra lá no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, para magistrados, sobre reserva de vagas para pessoas com deficiência ingressarem na magistratura, né? Porque até então era um tabu. A pessoa com deficiência não entrava, né? Havia um preconceito acreditando que, por conta do traço limitativo, seja visual, seja sensorial, físico, intelectual, as pessoas não teriam o direito ao acesso às posições da sociedade em geral, inclusive a carreira da magistratura. E eu perguntei, para começar o debate, quais dentre aqueles mais de 100 magistrados do Brasil inteiro, de todas as organizações judiciárias, juiz de trabalho, juiz federal, juiz estadual, ministros, desembargadores, perguntei se eles tinham conhecimento da Convenção de Nova York. 2 levantaram o braço, 2, para um contingente de uma plateia de 100, mais ou menos. Então, por aí você pode perceber o risco que nós todos corremos, a nação corre. Nós não temos profissionais qualificados o bastante para enfrentar o desafio dessa nova disciplina. De modo que as pessoas com deficiência e suas famílias preferem deixá-las escravizadas, escondidas dentro de suas casas, a viverem o seu protagonismo, com grandes vantagens para a economia, para a conjuntura, para a política, para tudo. As pessoas com deficiência são capazes de prodígios, desde que eles recebam os cuidados, o que a legislação chama de adaptações razoáveis, para que a sua limitação deixe de ser uma limitação e se transforme numa rotina de trabalho e produzir igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa compensação tem sido vista como privilégios, mas, na realidade, são obrigações sociais que a sociedade em geral tem para com as pessoas com deficiência, no sentido de que elas sejam tratadas em igualdade de condições. Porque as pessoas com deficiência são cidadãs iguais às outras, e não coisas. Né? A matéria inclusiva tem natureza interdisciplinar e deveria compor os currículos desde a escola fundamental, desde o ensino fundamental até os cursos de pós-graduação, porque ela é subjacente a todo conhecimento, E não se pode desconhecer a importância disso, porque o contingente populacional que forma o grupamento social das pessoas com deficiência é o maior de todos. É a maior de todas as minorias. No Brasil, segundo o censo de 2010, que é o último censo do IBGE oficial que nós temos, dentre os declarados, havia 1/4 da população brasileira. Hoje, em torno de 40 milhões, se somar isso com as famílias que conhecem as agruras das limitações permanentes, é um contingente populacional enorme. Esse pessoal não pode ser sujeito da história, tem que ser agente da história. Esse pessoal tem que ser resgatado para o exercício emancipado da própria cidadania e não ficar sujeito às inconveniências que decorrem da ignorância ou às vezes até da má-fé e do preconceito, que é a chamada barreira atitudinal, né? Que é aquela que não se sabe onde começa, nem quando termina, nem a causa por que ela existe.